Caríssimos, meu nome é Renato Ferraz, eu sou mestre, doutor e tenho também pós-doutorado na área de nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo e sou organizador de um livro intitulado Nefrologia, uma abordagem multidisciplinar, do qual eu também sou autor de alguns capítulos. Nossa aula de hoje ela vai falar bastante sobre os distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico, mais especificamente sobre os distúrbios do sódio e do potássio. Mas antes de entrar nesse assunto, é muito importante que nós relembremos, bem rapidamente, algumas coisas muito importantes sobre o equilíbrio hidroeletrolítico. Dentre as várias funções renais, nós temos, por exemplo, a regulação da pressão arterial através da ativação do sistema renina-angiotensina. Os rins também regulam o equilíbrio ácido-básico, e essa regulação do equilíbrio ácido-básico se baseia na excreção ou na reabsorção de cargas ácidas ou básicas, dependendo da condição ácido-básica do indivíduo. Os rins participam ativamente do metabolismo ósseo, como ativando a forma final da vitamina D, que é o hormônio calcitriol, e que vai exercer uma série de funções importantes, como estimular a reabsorção tubular de cálcio, estimular a absorção intestinal de cálcio e estimular também a deposição de cálcio nos ossos. Os rins têm uma função extremamente importante na manutenção do hematócrito, por meio da produção do hormônio eritropoetina, cujo local de ação é especificamente a medula de alguns ossos, estimulando então o processo de eritropoese. Os rins fabricam glicose, especialmente nos estados de jejum prolongado. Os rins participam da excreção de uma série de produtos do catabolismo, metabólitos de medicamentos e uma série de outras substâncias ingeridas, como, por exemplo, algumas espécies de corantes, e também participam efetivamente da regulação do balanço de água e íons, como sódio, cloro, bicarbonato, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, dentre outros, função esta a qual denominamos equilíbrio hidroeletrolítico. Aqui nós temos um desenho esquemático do néfron, tá? Que é a unidade funcional dos nossos rins. Nós temos aí cerca de 800 a 1.300.000 néfrons por rim. E nesse esquema nós podemos ver o sangue entrando pela arteríola aferente, passando pelos capilares peritubulares, onde ocorrerá o processo de filtração e efetivamente formação do filtrado glomerular. O sangue sai com elevada pressão oncótica ou osmótica, se assim preferir, pela arteríola eferente, quando então vai exercer uma força de retorno das substâncias úteis à circulação, sendo trazidas para os capilares peritubulares. A filtração efetivamente ocorre na região chamada glomérulo e a reabsorção e também secreção de substâncias pelo sistema tubular ocorrem no decorrer de todo esse sistema. E é principalmente no sistema tubular onde vai ocorrer o equilíbrio das substâncias que devem retornar ao sangue ou continuar na urina, num trabalho muito conjunto com o sistema endócrino, que nós vamos relembrar um pouquinho aqui na aula de hoje. Falando especificamente do sódio e do potássio, como é mantido esse equilíbrio? O manuseio da reabsorção e secreção desses dois sais, ele ocorre basicamente em todo o sistema tubular e ocorre por mecanismos tanto ativos quanto passivos. A aldosterona é o principal hormônio que atua no controle do sódio e do potássio, mais especificamente estimulando a reabsorção tubular de sódio e reduzindo a reabsorção tubular de potássio. Vale lembrar também que existe uma proteína denominada PNA, ou peptídeo natriurético atrial, que estimula a perda de sódio na urina, ou seja, ele diminui a reabsorção tubular de sódio. O peptídeo natriurético atrial é liberado em algumas condições mais específicas, especialmente quando o indivíduo está no estado de hipervolemia, o retorno venoso ele aumenta, os átrios dilatam, liberam esse peptídeo que vai exercer a sua função nos túbulos renais, efetivamente reduzindo a reabsorção tubular de sódio. Aqui nós temos uma representação esquemática bastante simples para demonstrar mais ou menos como é que a aldosterona estimula a reabsorção tubular de sódio. Então, na ausência de sal, na ausência de sódio, quando nós temos, por exemplo, uma condição denominada hiponatremia, existe uma redução do volume de sangue, a qual conhecemos como hipovolemia. Essa hipovolemia é reconhecida por uma região específica dos néfrons, denominado aparelho justa glomerular, que então vai liberar na circulação uma substância chamada renina.
A renina age sobre o angiotensinogênio, transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 nos pulmões, pela ação da enzima conversora de angiotensina, se transforma em angiotensina 2, que per se vai exercer funções de vasoconstrição e vai agir na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais, liberando o importante mineralocorticoide aldosterona, que efetivamente vai agir novamente nos próprios túbulos renais, estimulando a reabsorção tubular de sódio e, consequentemente, a perda renal de potássio. Rapidamente sobre o equilíbrio do cálcio, embora não seja foco da nossa aula, o manuseio do cálcio também acontece basicamente ao longo de todo o sistema tubular, tanto por mecanismos ativos como passivos, lembrando efetivamente que o túbulo contorcido proximal é a região onde ocorre uma maior taxa de reabsorção, de qualquer íon por sinal. Os dois hormônios principais que atuam no metabolismo renal de cálcio são o calcitriol e o paratormônio, ambos aumentando a reabsorção tubular. Duas representações esquemáticas para mostrar a ação do calcitriol e do paratormônio. Nesse ponto, nós podemos ver que a exposição ao sol produz a vitamina D. No fígado, a vitamina D sofre uma hidroxilação no carbono 25, tornando-se a 25D3. Essa 25D3 chega aos rins e sofrerá uma segunda hidroxilação no carbono 1, tornando-se a 1,25 de hidroxicolecalciferol, ou calcitriol, que efetivamente é o hormônio ativo. Esse hormônio vai estimular a reabsorção de cálcio nos intestinos, estimular a reabsorção tubular de cálcio e estimular a deposição de cálcio nos ossos. E o paratormônio? A concentração sérica de paratormônio é mensurada, digamos assim, pelas 4 glândulas paratireoides, localizadas posteriormente à tireoide. Se essa concentração de cálcio estiver elevada, ocorre uma redução na produção do paratormônio. Se a concentração de cálcio estiver baixa, ou seja, hipocalcemia, ocorrerá um aumento da secreção de paratormônio, que assim como o calcitriol vai estimular a absorção intestinal de cálcio e a reabsorção tubular de cálcio, porém, ao contrário do calcitriol, ele vai estimular a reabsorção óssea, vai fazer com que o osso jogue o cálcio para a circulação, resolvendo assim o problema da hipocalcemia, embora haja um trade-off, um preço a pagar por essa reabsorção óssea. Quando falamos do equilíbrio da água, também vale a pena relembrar que o manuseio da água ele ocorre também basicamente ao longo de todo o sistema tubular, mais especificamente por mecanismos passivos. O hormônio antidiurético é a principal forma que o sistema endócrino tem de interferir na reabsorção tubular de água, estimulando essa reabsorção. Basicamente, como é que o hormônio antidiurético funciona? Aqui nós temos uma situação onde não está ocorrendo a liberação de hormônio antidiurético. Reparem que nós temos reabsorção de água no túbulo proximal, na alça descendente fina do néfron, e evidentemente em alguns outros pontos. Com a ação do hormônio antidiurético, continua a reabsorção tubular proximal, continua a reabsorção na alça descendente fina do néfron, mas aumenta consideravelmente a reabsorção tubular de água no ducto coletor, local específico de ação do hormônio antidiurético, onde esse hormônio vai estimular a inserção nas membranas celulares de canais de água denominados aquaporinas. Agora que nós já relembramos basicamente o equilíbrio hidroeletrolítico, nós vamos tentar entrar com bastante calma nos distúrbios desse equilíbrio. Mais especificamente, até para que nós possamos iniciar nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios do sódio, hiponatremia, redução das concentrações séricas de sódio, e hipernatremia, aumento dessas concentrações. Inicialmente, com relação à hiponatremia, ela se caracteriza quando o sódio sérico está abaixo dos 136 mEq por litro. É o distúrbio hidroeletrolítico mais comum, afetando cerca de 2% dos pacientes. É um distúrbio potencialmente grave, especialmente porque pode levar a um edema cerebral, principalmente em situações de hipotonicidade. Qual é o manejo? Como se deve ser feito o manejo inicial da hiponatremia? É sempre importante fazer o cálculo da osmolalidade. E o valor da osmolalidade, ele será dado por uma equação bastante simples. A concentração de sódio multiplicada por 2
somada a concentração de glicose dividido por 18, somada a concentração de ureia dividido por 6. Aplicando essa fórmula, você chegará ao valor da osmolalidade. A osmolalidade normal, ela deve se manter entre 280 e 295 miliosmóis por quilo. Geralmente, a queda no sódio vai resultar em diminuição da osmolalidade plasmática. E o desbalanço hídrico, com certeza, é a principal causa das situações de hiponatremia. A determinação do sódio urinário, ela também pode ser bastante útil na avaliação de perdas renais de sal, e a essa condição nós chamamos então de hipernatriúria. Quais são os principais tipos de hiponatremia com os quais se pode deparar na prática clínica? Temos a hiponatremia hipotônica, onde a osmolalidade ela se encontra menor que 280 miliosmóis por quilo. Temos a hiponatremia isotônica, também conhecida por alguns como pseudo-hiponatremia, onde a osmolalidade está entre 280 e 295 miliosmóis por quilo. E nós temos a hiponatremia hipertônica, quando a osmolalidade é maior que 295 miliosmóis por quilo. Esse esquema, então, ele resume a nossa hiponatremia. Então, ela pode ser a hiponatremia isotônica, pode ser a hiponatremia hipertônica ou pode ser a hiponatremia hipotônica, cada uma com os seus valores de referência. É importante lembrar que a hiponatremia hipotônica também apresenta 3 subclassificações. Essa hiponatremia hipotônica ela pode ser hipovolêmica, pode ser hipervolêmica ou pode ser euvolêmica, sobre as quais vamos discutir a partir de agora. Na hiponatremia isotônica, também conhecida como pseudo-hiponatremia, ela pode ocorrer em condições bastante específicas, como, por exemplo, em situações de hipertrigliceridemia, em pacientes com hiperproteinemia, estando essa proteína maior do que 1 grama por decilitro, e em condições de paraproteinemia, que é muito comum em pacientes com desordens imunoproliferativas. A hiponatremia hipertônica, ela é gerada pelo aumento de soluto hiperosmolar no plasma. Nessa condição clínica, ocorre saída de água do meio intracelular para o interstício, e essa saída de água de dentro para fora da célula vai gerar uma considerável diluição na concentração de sódio. A principal causa da hiponatremia hipertônica é a hiperglicemia. Vale lembrar que o aumento de 100 mg por decilitro na glicemia acaba reduzindo o sódio sérico para aproximadamente 2 mEq por litro. Então vejam como esse é um ponto bastante importante. E outras causas de hiponatremia hipertônica podem estar associadas ao uso de manitol, ao uso de sorbitol e também ao uso de radiocontraste. Já na hiponatremia hipotônica, nós podemos considerar que ela é o principal mecanismo da hiponatremia. Ela é caracterizada pelo excesso de água em relação ao sódio sérico, sendo que este pode estar normal, diminuído ou mesmo aumentado. Ocorre principalmente quando o indivíduo apresenta situações de retenção hídrica renal. Pode ocorrer em indivíduos que bebem água demais, que exageram na ingestão hídrica. A determinação da osmolalidade urinária e do sódio urinário são bastante úteis para o diagnóstico dessa condição clínica e é muito importante determinar a volemia do paciente, já que isso pode ajudar no diagnóstico da etiologia da hiponatremia hipotônica. Então, de uma maneira resumida, é importante lembrar que a hiponatremia hipotônica ela pode ser hipovolêmica, ou seja, com um volume sanguíneo reduzido, hipervolêmica, com o volume sanguíneo aumentado, ou euvolêmica, com um volume sanguíneo mantido em condições até de normalidade. Na hiponatremia hipotônica hipovolêmica, ocorre considerável perda tanto de sódio quanto de água. Essa perda ela pode ser renal ou extrarrenal,
levando a um aumento do hormônio antidiurético e, consequentemente, aumento da água livre, ou seja, retenção da água livre. A principal conduta diagnóstica na hiponatremia hipotônica hipovolêmica é determinar o sódio urinário. Se o sódio urinário for menor que 10 mEq por litro, nós estaremos perante uma situação de perda extra-renal. E essa perda extra-renal ela pode se dever a uma desidratação severa, ao indivíduo com episódios contínuos de diarreia, sudorese intensa sem reidratação, vômitos ou sequestro por terceiro espaço. Se esse sódio urinário, por sua vez, for maior do que 20 mEq por litro, estaremos perante uma situação de perda de origem renal. E essa perda de origem renal pode se dever ao uso de diuréticos, ao uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, algumas nefropatias perdedoras de sal ou mesmo de insuficiência no funcionamento da glândula suprarrenal. Na hiponatremia hipotônica, dessa vez hipervolêmica, ocorre considerável edema. E a presença desse edema ele pode decorrer de insuficiência cardíaca, pode decorrer de doenças hepáticas, pode ser decorrente de síndrome nefrótica, pode ser em decorrência uma insuficiência renal avançada, tanto aguda quanto crônica, e também pode ocorrer muitas vezes em casos de gestação. Agora, na hiponatremia hipotônica euvolêmica, essa condição clínica ela está associada principalmente a uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Pode ocorrer também após cirurgias, já que a dor no pós-operatório ela aumenta a secreção do ADH, que está associado à intensa hidratação necessária após um procedimento cirúrgico. Pode ocorrer em condições de hipotireoidismo, pode ocorrer em indivíduos que apresentam a polidipsia psicogênica, aqueles indivíduos que ingerem água em excesso, algo em torno de 10 ou mais litros por dia. Pode ocorrer em situações de insuficiência, mais uma vez, da glândula suprarrenal, e pode ser também uma reação individual que algumas pessoas apresentam a drogas que são naturalmente utilizadas, especialmente os diuréticos tiazídicos e os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Aqui nós temos então um resumão, tá, da hiponatremia hipotônica, lembrando que ela pode ser hipovolêmica, euvolêmica e hipervolêmica. Na hiponatremia hipotônica hipovolêmica é importante determinar o quê? O sódio urinário. Se o sódio urinário for menor do que 10 mEq, estamos perante a perdas extra-renais, como já foi dito, por vômito, diarreia, fístulas, perda por terceiro espaço, sudorese intensa e assim por diante. Se esse sódio urinário estiver acima dos 20 mEq, daí estamos perante a perdas renais, e essas perdas renais podem decorrer do uso de diuréticos, diurese osmótica, insuficiência da glândula suprarrenais, acidose tubular renal, nefropatias perdedoras de sal, dentre outras condições. Na hiponatremia hipotônica euvolêmica, ela pode decorrer de um mau funcionamento da glândula tireoide, mais uma vez de insuficiência das glândulas suprarrenais, pode ocorrer em indivíduos HIV positivos, pode ocorrer em indivíduos que bebem água em excesso, a polidipsia psicogênica, ou podem decorrer de pós-operatório, já que a hidratação após uma cirurgia ela é extremamente necessária. Caso o paciente não tenha sido submetido, por exemplo, à cirurgia, ou não apresente nenhuma das condições clínicas aqui apontadas, talvez ele esteja sob o uso de tiazídicos, de inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou eles estejam apresentando uma secreção inadequada do hormônio antidiurético. Na hiponatremia hipotônica hipervolêmica, provavelmente o indivíduo é um hepatopata, apresenta insuficiência cardíaca ou já está em situações de síndrome nefrótica. Quais são as principais manifestações clínicas da hiponatremia hipotônica? Muitas vezes essa condição clínica ela é assintomática,
geralmente quando o sódio ainda está maior do que 125 mEq por litro. Mas mesmo esses pacientes, eles podem apresentar dores de cabeça consideráveis, náuseas, vômitos. Eles podem apresentar cãibras, podem apresentar letargia, desorientação e diminuição dos reflexos. Agora, muita atenção! A instalação rápida de situações de uma condição de hiponatremia, ela pode ser fatal, porque pode levar a convulsões, pode levar ao coma, pode levar a uma injúria cerebral permanente, pode gerar herniações e até a morte do indivíduo acometido. Qual é o tratamento mais indicado para a hiponatremia hipotônica? Na hiponatremia hipotônica assintomática, deve ocorrer o quê? Uma correção de cerca de meio mEq por litro por hora. Deve haver uma restrição hídrica. Essa restrição hídrica ela deve ser menor do que 800 mililitros de água por dia e que deve, em conjunto, ser realizada em conjunto com a administração de um diurético de alça, como, por exemplo, a furosemida, justamente com o intuito de correção da hipervolemia. O soro fisiológico a 0,9 em conjunto com a furosemida, ele pode ser administrado, já que nessas situações haverá perda de água livre, porém haverá manutenção das concentrações iônicas, e a demeclociclina inibe o efeito do hormônio antidiurético no túbulo distal, que vai corrigir, de certa maneira, a síndrome da liberação inadequada do hormônio antidiurético. Já na hiponatremia hipotônica hipovolêmica, é necessário fazer reposição de sódio, além da correção de outros distúrbios que porventura possam estar associados com essa condição. Ainda com relação ao tratamento, agora dessa vez da hiponatremia hipotônica sintomática, que é aquela que geralmente cursa com sódio maior do que 120 mEq por litro. É necessário aumentar o sódio em cerca de 1 mEq por litro por hora nas 3 primeiras horas apenas. Logo em seguida, deve-se aumentar o sódio em cerca de meio mEq por litro por hora até completar as 24 horas. E isso no final vai dar algo em torno de 12 mEq por litro de reposição nas 24 horas. Deve-se utilizar uma solução salina hipertônica e deve ser associado com o diurético de alça, com a furosemida, em torno de meio a 1 mg por quilo por via endovenosa, justamente para corrigir a inadequação da secreção de ADH. Quais são as principais complicações que podem decorrer do tratamento relacionado à hiponatremia hipotônica? Pode ocorrer desmielinização osmótica de estruturas tanto da ponte quanto de outras regiões do sistema nervoso central. O indivíduo, principalmente em decorrência dessa condição, pode ficar tetraplégico, pode ocorrer uma paralisia pseudobulbar, o indivíduo pode apresentar convulsões, pode entrar em coma e pode vir a óbito. Vamos falar agora da hipernatremia, ou seja, um excesso de sódio na circulação. Aqui nós temos aí uma série de causas associadas à hipernatremia, mas talvez as mais comuns sejam aquelas efetivamente associadas ao hormônio antidiurético. Nós temos duas situações básicas relacionadas a esse hormônio, ambas caracterizadas como diabetes insípido. Por que diabetes? Ou diabetes, tanto faz. Na realidade, quando o indivíduo tem uma diurese elevada, você estará perante uma situação bem provável de diabetes. Mellitus significa doce e há muito tempo atrás a urina do paciente que tinha uma diurese muito elevada, ela era provada pelo clínico. Se essa urina fosse doce, esse paciente seria diagnosticado como diabetes mellitus. Se essa urina não fosse doce, o paciente seria classificado como portador de diabetes insípidos, ou seja, sem gosto.
Nesse caso mais específico, nós estamos falando do diabetes insípidos, que está associado ou à baixa produção do hormônio antidiurético, caracterizando um distúrbio de origem neurológica, ou seja, de origem central. E se nós tivermos as concentrações de hormônio antidiurético adequadas, mas mesmo assim ele não age, nós estaremos perante uma situação de diabetes insípidos nefrogênico, ou seja, a origem é no sistema renal, mais especificamente no sistema tubular, que não consegue reagir adequadamente à estimulação gerada pelo hormônio antidiurético. Como é que esse hormônio funciona em condições normais? Se você tem uma redução da água corporal, no estágio de desidratação ou mesmo numa hipovolemia, isso consequentemente vai gerar um aumento da osmolaridade sanguínea. Essa osmolaridade sanguínea será percebida pelo hipotálamo. O hipotálamo é um órgão do sistema nervoso central que, além de estimular os mecanismos de sede para que o indivíduo vá atrás de água, ele vai estimular a neurohipófise, a hipófise posterior, a liberar o hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético ele vai exercer as suas funções nos túbulos renais, mais especificamente nos ductos coletores, estimulando a inserção, conforme já dito, dos canais de água, denominados aquaporinas. No diabetes insípidos nefrogênico, você tem uma redução da ação do hormônio antidiurético, ou seja, ele tem origem renal. No diabetes insípidos neurogênico, você tem uma redução na produção dos níveis do hormônio antidiurético, ou seja, tem uma origem no sistema nervoso central. A hipernatremia no diabetes insípidos, ela tem como principal característica a perda de água livre pelos rins, como dito, por deficiência central, diabetes insípidos neurogênico, ou resistência dos ductos coletores à ação do hormônio antidiurético, diabetes insípidos nefrogênico. As principais causas do diabetes insípidos neurogênico são os traumas crânioencefálicos, a presença de alguns tumores no sistema nervoso central, ruptura de aneurismas, tuberculose cerebral, granulomas, meningite e algumas encefalites. Já o diabetes insípidos nefrogênico, ele pode ter uma origem tanto congênita quanto pode ser adquirido no decorrer da vida. E principalmente nessa segunda condição, muitas situações como hipercalcemia, hipocalemia, doença cística medular, uso de carbonato de lítio, uso do antibiótico anfotericina e uso do antiviral foscarnet podem muitas vezes estar envolvidos nessa condição. Qual é o quadro clínico do indivíduo com hipernatremia? Desidratação intensa, fraqueza muscular, confusão mental, déficit neurológico focal, convulsões e o coma. Vale lembrar que se a osmolaridade plasmática for maior do que 320 miliosmóis por litro, o indivíduo já vai apresentar sinais de confusão mental. Se essa osmolaridade continuar subindo e ultrapassar os 340 miliosmóis por litro, o indivíduo provavelmente vai entrar em estado comatoso. Nós temos aqui uma tabela geral, bastante importante, que resume o tratamento para a hipernatremia. Então, para doentes com hipovolemia, a prioridade é efetivamente a administração de soro fisiológico, até que se consiga uma estabilização hemodinâmica, especialmente aferindo-se a pressão arterial e o pulso do paciente. Após essa estabilização, deve-se trocar a reposição volêmica para o soro hipotônico entre 0,45% ou 0,22%. A taxa máxima de redução de sódio sérico para que se evite o edema cerebral iatrogênico, ela tem aqui máximo de 0,5 a 1 mEq por litro por hora, ou então, em algumas situações, um máximo de 12 mEq em 24 horas. É muito importante lembrar que sempre deve ser calculada a variação estimada de sódio com 1 litro de qualquer substância a ser infundida nesse paciente. Vamos falar um pouco agora do potássio.
Quais seriam os principais distúrbios associados às variações de potássio na circulação? Antes de qualquer coisa, alguns aspectos gerais. Cerca de 98% do potássio do corpo ele está no líquido intracelular, perfazendo algo em torno de 140 mEq por litro. Agora, apenas 2% do potássio estão no líquido extracelular, o que perfaz uma concentração, uma quantidade de 3,5 a 5 mEq por litro de potássio. O potássio é o principal cátion, então, intracelular. Tá? Ele talvez é o mais importante dos cátions intracelulares. Ele deve ficar dentro da célula e o sódio fora da célula. Esse é o princípio básico do funcionamento da sódio-potássio ATPase. E por que isso? Tá? Para a manutenção do potencial de repouso das membranas celulares. Toda vez que uma membrana celular é excitada, ela é polarizada, ela precisa voltar ao estágio de repouso, ou seja, repolarização, para que ela possa ser excitada novamente. E para que isso aconteça, é muito importante que o potássio esteja dentro da célula e o sódio esteja fora da célula. Aqui nós temos as principais causas de hipocalemia. Lembrando que a hipocalemia ela vai se caracterizar quando o potássio sérico estiver abaixo de 3,5 mEq por litro. Tá? Quais são as principais causas? Primeiro, redistribuição desse potássio, tá? Muito ligado à ativação da bomba de sódio e potássio, e essa redistribuição ela ocorre principalmente na pseudohipocalemia, quando estamos em condições de aumento do pH extracelular, quando existe hiperinsulinemia, o indivíduo secreta insulina demais, quando existe um aumento da estimulação beta-adrenérgica, quando existe paralisia periódica familiar ou quando existe proliferação celular, além de em condições de hipotermia. Uma outra causa importante de redução do potássio sérico está associado às perdas gastrointestinais e também à sudorese excessiva ou à baixa hidratação. Agora, importante lembrar que uma causa muito séria de hipocalemia são justamente as perdas urinárias, ou seja, uma deficiência dos próprios rins. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o indivíduo faz uso de diuréticos, em indivíduos que apresentam hiperaldosteronismo, que pode ser primário ou pode ser secundário a um tumor secretor de glândula suprarrenal. Pode ocorrer em situações de hipomagnesemia, quando o indivíduo está em uso de anfotericina B, ou, como já dito, em algumas nefropatias que são perdedoras de sal. Aqui nós temos então um resumo, tá? Uma figura demonstrando um resumo, dando enfoque inicialmente às principais causas de hipocalemia. Aqui nós estamos representando o meio intracelular e aqui o meio extracelular. Então vejam vocês que essas causas fazem com que o potássio permaneça no interior da célula e não exerça adequadamente as suas funções no líquido extracelular. E como já dito, excesso de insulina, uso de agonistas de adrenoceptores beta-2, situações de alcalose ou de antagonistas de adrenoceptores alfa. Com relação ao diagnóstico da hipocalemia, o quadro clínico vai depender bastante da gravidade, do tempo de instalação e da doença de base do indivíduo que está sendo pesquisado. Vale lembrar que, com relação à gravidade, raramente o indivíduo vai apresentar sintomas se o potássio ainda estiver maior do que 3 mEq por litro. Os sintomas mais comuns da hipocalemia são a fraqueza muscular e as cãibras. E a hipocalemia grave, ou seja, quando o potássio ele está abaixo dos 2 mEq por litro, ela pode se dever à rabdomiólise, pode se dever ao íleo paralítico, a poliúria, que pode ser reflexo de um dano tubular considerável ou mesmo distúrbios do ritmo cardíaco. Com relação ao diagnóstico da hipocalemia, vale a pena ficar atento a uma série de alterações que ocorrem no eletrocardiograma do indivíduo. Por exemplo, a presença de onda azul é um sinal de hipocalemia.
O achatamento das ondas T também sugere hipocalemia. A depressão do segmento ST também está associado a estados de hipocalemia. As arritmias, principalmente em indivíduos cardiopatas e em uso de digitálicos, também estão associadas à hipocalemia, além de situações de atividade elétrica sem pulso ou mesmo a sistolia. Ainda com relação à hipocalemia, sempre é necessário avaliar o potássio urinário. Tá? Na hipocalemia, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma tentativa de compensação renal. Se eu tenho pouco potássio sérico, os meus rins passam a aumentar a reabsorção tubular de potássio. Se o meu potássio urinário estiver menor do que 15 mEq por litro, isso caracteriza uma perda extra-renal, por aqueles motivos que a gente já conversou. Se o potássio urinário estiver acima de 15 mEq por litro, daí as perdas são renais. Como se trata a hipocalemia? Tá? Então você pode iniciar esse tratamento com xarope de cloreto de potássio a 6%, 15 ml desse xarope vão equivaler mais ou menos a 12 mEq por litro. Você pode sugerir um tratamento lento, né, o slow K, com comprimidos de cloreto de potássio, sendo que um comprimido ele equivale a 6 mEq, ou você pode fazer um tratamento mais rápido com ampolas de cloreto de potássio, mais ou menos 19,1%, coisa de 10 ml, tá? Sendo que 1 ml ele vai equivaler a 2,5 mEq por litro. Então nós temos aqui mais um resumão para o tratamento da hipocalemia. Lembrando que a via oral é a prioridade, já que é a mais segura, chance de errar é menor. Deve-se evitar usar o potássio intravenoso quando a concentração sérica estiver acima dos 3 mEq por litro. Soluções de potássio muito concentradas, elas podem causar flebite, então elas precisam ser evitadas. A concentração máxima na veia periférica, ela é de 40 mEq por litro. Já a concentração máxima em veia central, ela está em torno de 60 mEq por litro. A velocidade ideal para reposição de potássio é apenas de 5 a 10 mEq por hora. Porém, a velocidade máxima para reposição de potássio não pode ultrapassar os 20 a 30 mEq por hora. Em situações de hipocalemia, também deve-se evitar repor o potássio em soluções com glicose. Por quê? Porque a glicose vai estimular a liberação de insulina e essa insulina vai agir como um polarizante, o que paradoxalmente acaba piorando a hipocalemia do paciente. E após a normalização do potássio, a reposição oral ela deve continuar por vários dias ou às vezes por até algumas semanas, já que o déficit corporal provavelmente deverá ser grande. Lembrando, é muito importante lembrar que a reposição máxima de potássio nas 24 horas não pode ultrapassar os 200 mEq por litro. Vamos falar um pouquinho agora da hipercalemia. Tá? As principais causas de hipercalemia, lembrando que a hipercalemia ela se caracteriza quando a concentração de potássio está acima dos 5,5 mEq por litro. As principais causas da hipercalemia são os traumas mecânicos, que podem ocorrer muito durante a venopunção, e isso vai caracterizar o que se chama de pseudo-hipercalemia. A injúria celular ela pode ser uma causa considerável de hipercalemia na rabdomiólise, na lise tumoral, na hemólise maciça e na isquemia. Por quê? Porque a grande quantidade de potássio, cerca de 98% do íon, está dentro das células. Com todas essas situações, rabdomiólise, lisa, hemólise, isquemia, elas levam a uma destruição celular com liberação do potássio intracelular para o interstício e para a circulação, elevando a concentração sérica de potássio. O shift celular, tá, ele também pode ocorrer com o uso de alguns medicamentos, em situações de acidose metabólica e também na cetoacidose diabética. Agora, aquela mesma figura apresentada anteriormente, dando bastante atenção às causas que fazem com que o potássio de dentro da célula vá para fora da célula, destacando estados de acidose, estados de hiperglicemia, uso de beta-bloqueadores,
uso de agonistas de adrenoceptores alfa, aumento da osmolaridade e, em algumas situações, o indivíduo está após o exercício intenso. Quais são outras causas conhecidas de hipercalemia? A falência na excreção de potássio ela pode ocorrer em algumas situações, como, por exemplo, no hipoaldosteronismo primário. Tá? Então, a gente sabe que a aldosterona estimula a reabsorção tubular de sódio em troca do aumento da secreção tubular de potássio. Se você tem uma redução dos níveis de aldosterona, efetivamente ocorrerá um aumento no potássio. Insuficiência renal, que per se gera redução da excreção de uma série de substâncias, dentre elas o potássio, e distúrbios específicos da excreção tubular de potássio, muito comuns na acidose tubular renal tipo 4. Existem uma série de alterações importantes no eletrocardiograma com as quais o clínico deve estar atento. O indivíduo com hipercalemia, ele vai apresentar uma onda T apiculada, pode apresentar achatamento da onda P. Nesse eletrocardiograma pode haver um prolongamento do intervalo PR, alargamento do intervalo QRS, ritmo idioventricular, formação de onda sinusoidal e fibrilação ventricular ou assistolia. Quais são os princípios gerais para o tratamento do paciente hipercalêmico? São 3 os mecanismos principais de tratamento. Inicialmente, a cardioproteção, e essa cardioproteção ela pode ser feita, por exemplo, com o gluconato de cálcio. Uma série de medidas para a redução do shift celular de potássio devem ser tomadas, e medidas para o aumento da perda, ou seja, da expoliação de potássio, também devem ocorrer. Aqui nós temos uma tabela mostrando as principais modalidades de tratamento para a hipercalemia, mostrando que essas 2, 3, 4 primeiras estão associadas à redução do shift celular, ou seja, eu vou tentar manter o potássio dentro da célula, e essas 3 elas estão associadas à expoliação do potássio, ou seja, eu quero aumentar a perda de potássio. Redução do shift, redução da saída de potássio da célula, aumento da expoliação, aumento da eliminação do potássio corporal. Dentre elas, vale destacar o gluconato de cálcio a 10%, tá? Que por sua vez é contraindicado na hipercalemia severa com alterações no eletrocardiograma. Temos, por exemplo, a glicose associada à insulina, que é indicada na hipercalemia moderada. Nós temos o bicarbonato de sódio, que é sugerido para hipercalemia moderada na presença de acidose, e muitas vezes os agonistas de receptores beta-2 por via inalatória, todos esses para manter o potássio quietinho lá no interior celular. E para aumentar a perda renal de potássio, então nós podemos usar os diuréticos de alça, tá? Especialmente na hipercalemia moderada, o poliestirenosulfonato de cálcio, que é o Sorcal, e é claro que a hemodiálise também vai auxiliar bastante na redução dos níveis séricos de potássio, ou seja, na expoliação do potássio. Ou seja, com relação aos princípios gerais para diagnóstico e tratamento da hipercalemia ou dos distúrbios do potássio em si, o eletrocardiograma ele é muito importante, ele sempre deverá ser indicado. Se existirem sinais de cardiotoxicidade, é muito importante iniciar a terapia com gluconato de cálcio e, resumidamente, as medidas de shift celular, buscando manter o potássio dentro da célula, associadas às medidas de expoliação, buscando eliminar o potássio sérico, serão muito importantes na correção dos distúrbios associados ao potássio, especialmente a hipercalemia. Eu espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.